como estão? Eu sou Beatriz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. A gente ficou um tempinho aí sem ter vídeo aqui no quadro do NMDL, né, que é um quadro novo, só teve um vídeo até agora, que é o nosso quadro pra gente falar de livros por aqui. E ficou aí um tempinho, né, sem ter vídeos aí nesse quadro, mas é porque realmente, como eu já tinha falado, não seria todo mês que a gente teria um vídeo falando sobre livro, porque nem todo mês eu teria livro pra falar aqui com vocês. Mas enfim, agora nós vamos começar então a falar sobre a série de livros de O Povo do Ar, que é uma série bem famosa no TikTok, principalmente pelo segundo livro, que é O Príncipe Cruel. Inclusive a gente ainda vai falar sobre O Príncipe Cruel por aqui, tá bom? Que eu sei que ele é um livro muito querido aí no TikTok, muito querido por muita gente. Mas antes da gente falar de O Príncipe Cruel, a gente tem que falar do livro que vem antes dele, né? Que é um livro que inclusive eu não sei se muita gente aí conhece. Eu vou explicar melhor pra vocês o porquê que eu não sei se vocês conhecem muito esse livro aí. Que é O Canto Mais Escuro da Floresta, que é o livro que a gente vai falar no vídeo de hoje do NMDL. Então se você também já for um bookstand, já ama livros aí e ler, já ama a série de O Povo do Ar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu like aqui nesse vídeo. E é isso, vamos lá, vamos falar de O Canto Mais Escuro da Floresta. Então, antes da gente falar sobre o livro em específico, né, de O Canto Mais Escuro da Floresta, vamos ao contexto do universo da série de livros como um todo, né, aonde que vai se passar a série de livros de O Povo do Ar. E no caso, então, a todos os livros de O Povo do Ar se passa num reino fictício, tá? Que ele é um livro de fantasia, que é o reino de Elfhame, que é um lugar, é o reino das fadas, e é um lugar que também tem humanos aí que moram, né? Que também habitam e moram aí em Elfhame. Neste livro em específico, os humanos costumam não passar muito aí pra parte de Elfhame, né? Pra parte do Reino das Fadas, ou pelo menos eles não deveriam entrar no Reino das Fadas aqui em O Canto Mais Escuro da Floresta. E aí então dentro de Elfhame existem vários outros povos, né, que seriam outras cidades que existem dentro do próprio reino, né, como se Elfhame fosse o estado e aí a gente vai tendo várias outras cidades ali dentro, né. E então aqui no caso de O Canto Mais Escuro da Floresta, a história vai se passar na cidade de Fairfold, que é bem próxima do mundo dos humanos. Se eu não me engano, é tipo assim, eles cruzam meio que uma linha e já estão no Reino das Fadas, ou cruzam um pedaço da floresta e estão no Reino das Fadas. É uma coisa assim que realmente é bem próximo o mundo dos humanos com o Reino das Fadas. E aí, então nisso nós vamos conhecer os nossos dois protagonistas, que é a Hazel e o Ben. Eles são irmãos e eles são do mundo dos humanos. E aí de tempos em tempos os adolescentes que vivem, né, que também vivem nesse mesmo mundo que a Hazel e o Ben, que são humanos aí normais, e enfim, de vez em quando eles acabam dando festa lá no Reino das Fadas, lá na floresta, e justamente no lugar bem no meio da floresta, que é onde tem um caixão de vidro, que aparenta ser de vidro pelo menos, e dentro tem um menino com chifres, um menino fada de chifres longos, e que nunca acordou, há muito tempo atrás já, esse caixão com esse menino tá lá há gerações, há anos, milhares de anos e décadas, e ele nunca acordou. Mas aí um dia esse menino de chifres, ele acaba acordando por um motivo que é desconhecido, que ninguém sabe como que ele acabou acordando, quem que o libertou e coisa do tipo. E com isso, várias coisas estranhas começam a acontecer aí na cidade de Fairfold, principalmente coisas envolvendo a nossa protagonista Hazel. Bom, eu pedi esse box de Natal ano passado e eu acabei ganhando, como nós podemos bem ver. E quando eu pedi muito por ter visto todo mundo falando no TikTok, né? Porque todo mundo fala de O Príncipe Cruel e enfim. Então por isso que eu pedi o box. E eu pedi pensando, imaginando que nós seria uma série de romance, né? Claro que tendo aí no nome, né, príncipe, rei, rainha e enfim, provavelmente a gente teria alguma coisa de reino envolvida, né? Vamos falar assim, alguma coisa meio que de política que eles estejam passando ali no reino e coisa do tipo, mas que seria um livro de romance.
E eu me enganei completamente, entendeu? Porque ele não é um livro de romance. Inclusive, se você ainda não leu o Príncipe Cruel, tava curioso e tava achando que seria um livro de romance, eu sinto te desapontar, mas ele não é um livro de romance nem um pouco. A autora da série, que é a Holly Black, ela soube descrever, ela soube construir muito bem todo o universo de Elfhame, nessa cidade em específico, né, de O Canto Mais Escuro da Floresta, de Fairfield. Eu acho que principalmente em questão de descrever as criaturas mágicas, as criaturas das fadas, e de desenvolvimento dos protagonistas. Cenários, assim, são muito bem descritos no livro, sabe? São muito bem detalhados, e essa parte do Reino das Fadas, ela é muito bem imaginada, ela é muito bem construída, ela é muito bem descrita para você de como que são essas criaturas, como que é aquela fada que tá aparecendo ali naquele momento. Tanto que tem algumas vezes ali que você fica até com um pouco de medo aí do que você tá lendo, entendeu? Porque realmente tem algumas criaturas que, conforme ela descreve ali pra você, te dá um certo medo ali, entendeu? Ou pelo menos um susto. Não vou dizer bem medo, mas te causa uma sensação estranha, sabe? Quando você tá imaginando ali junto. Então ela soube descrever tudo isso muito bem, soube imaginar tudo isso muito bem. Eu jamais tinha imaginado personagens fadas ou personagens fados tão doidos assim, tão malucos desse jeito assim, né? Não em questão de personalidade, que inclusive a personalidade deles também é uma coisa que surpreende bastante, porque eles não são bonzinhos aí como a gente normalmente imagina, né? Porque normalmente a gente fala, são fadas, a gente sempre imagina uma fada fofinha, boazinha, um amorzinho, aí vou poder manter isso assim, parecido aí com a Tinkerbell. A gente pode até falar isso, mas aqui em O Reino das Fadas, aqui em O Canto Mais Escuro da Floresta, é completamente diferente. E essas fadas, a maioria delas, não tem nada a ver com a imagem do que a gente já imagina que seja as fadas, né? Do que a gente tá acostumado a ver nos filmes. E tem algumas aí que tem umas características físicas muito doidas. Então, por exemplo, alguns têm os dedos longos e de casca de árvore. Alguns são verdes e tem limo junto. Enfim, é umas coisas assim realmente bem doidas que você tem que estar com uma imaginação aí bem fértil para ir acompanhando tudo que ela vai descrevendo ali durante o livro, e que realmente alguns momentos te causam um medo aí a hora que você imagina alguns desses personagens, algumas dessas fadas. E os locais que vai se passando o livro também são bem diferentes, pelo menos são bem diferentes do que a gente normalmente imaginaria em um livro. A floresta, quando ela descreve que estão em um pedaço da floresta, e por aí vai, sabe? Eu ia citar um negócio, mas não é de O Canto Mais Escuro da Floresta, então vai ficar para outro vídeo. Mas essa parte, então, toda de construir esse universo, de te apresentar os personagens, te apresentar essas fadas que não são como a gente imagina, é tudo muito bem detalhado, muito bem construído, e que sinceramente, assim, falando pra vocês, é uma coisa impressionante. A Holly Black, ela sabe dosar muito bem os momentos de tensão com romance, com aventura, com magia, com mistério e com desenvolvimento de personagem. Porque assim, a gente tem tudo isso em um mesmo livro. Como eu falei pra vocês, ele não é um livro de romance, tá? Como a gente normalmente imagina. Ele até tem romance, mas o romance ele fica muito mais em segundo plano no livro, entendeu? São pouquíssimos momentos que a gente realmente tem romance e coisa do tipo. Claro que conforme ela vai te descrevendo ali os personagens, você já olha e fala, tá, provavelmente ela vai ficar com ele e por aí vai. Mas não é, o foco do livro realmente não é ser um romance. O desenvolvimento dos personagens, ele é muito bem feito, também é muito bem construído. Tem muita coisa aí que vai acontecendo, principalmente com a Hazel, porque eu acho que a Hazel, ela tem um destaque maior, um desenvolvimento maior durante o livro. Apesar da gente ter ela e o Ben como protagonistas do livro, a Hazel, ela é mais protagonista do que o Ben. E muita coisa que começa aí a acontecer dentro do livro vai acontecendo aí, você não imagina,
você fica naquele mistério de o que tá acontecendo, mas que ao mesmo tempo é muito gostoso de você ler, entendeu? Principalmente porque a Holly Black, ela não vai te revelando assim tudo de uma vez, entendeu? Ela vai te revelando as coisas aos poucos, entendeu? O que precisa ser revelado naquele momento. Até porque a Hazel também começa a investigar muita coisa que tá acontecendo na vida dela. Então, conforme a Hazel vai investigando, conforme a Hazel vai descobrindo, a gente vai descobrindo junto com ela. E isso que é muito legal, porque se a gente já sabe tudo antes da personagem, eu pelo menos acho que não tem tanta graça da gente ficar lendo, né? A gente quer ler justamente pra ir descobrindo as coisas junto com a personagem e conhecendo das coisas junto com ela. E a Holly Black, ela sabe então fazer tudo isso, que tem romance, tem mistério, tem tensão, tem aventura e por aí vai, tudo isso junto e misturado, e isso se encaixa muito aí na personalidade da Hazel, no desenvolvimento dela, que é muito bem feito, mas que ao mesmo tempo ele é, vamos falar assim, que até um pouco devagar e detalhado pra gente poder ir descobrindo as coisas junto com ela. Eu já li 2 livros, tá, aqui dessa série de livros. Eu já li O Canto Mais Escuro da Floresta e também já li O Príncipe Cruel, que eu comecei a ler tudo esse ano, mas eu já li esses 2. E como uma pessoa então que já leu 2 livros da Holly Black, deu pra ver assim muito bem que ela gosta muito de personagens fortes, personagens com personalidade, personagens que fujam do que a gente normalmente vê nos livros e filmes e séries que a gente vê, entendeu? Vou ler ainda, eu tô no Rei Perverso, né, que é o próximo que eu tenho que ler, mas em O Príncipe Cruel e em Canto Mais Escuro da Floresta, nós temos 2 protagonistas meninas. Antes de mais nada, O Canto Mais Escuro da Floresta, ele meio que não tem nada a ver aí com o Príncipe Cruel, tá? Não tem ligação nenhuma de personagem um com o outro, mas dá pra ver que as protagonistas dos 2 livros, elas são protagonistas fortes, de personalidade forte e de que é diferente do que a gente normalmente imagina, sabe? Porque a gente normalmente imagina que as protagonistas vão ser aquelas meninas doces, delicadas, que sonham aí em ter um namorado e coisa do tipo, ou faz o que tem que ser feito dentro do Reino das Fadas para poder ficar dentro do Reino das Fadas, né, permanecer dentro do Reino das Fadas, e enfim. E elas não são nem um pouco assim. Inclusive, eu não sei se é muito um spoiler, mas elas são muito apaixonadas por espada, por luta, por guerra, por sangue e coisa do tipo, entendeu? Elas não gostam muito aí dessa questão de ser a princesinha das coisas, ou de ter que casar pra poder ficar dentro do Reino das Fadas e coisa do tipo. Elas são bem diferentes. E é uma coisa que, como eu falei pra vocês, é uma coisa que dá pra ver que é característica da própria autora, sabe? Da própria Holly Black. Porque é uma coisa que você começa a ver assim meio que em todos os livros dela. Mas que é muito legal, eu acho muito legal isso justamente porque a gente compra o livro esperando uma coisa e acaba não sendo. Isso não tô falando isso de uma coisa ruim, tá? É um livro que acabou até me surpreendendo em vários momentos, porque eu não achei que seria um livro assim de aventura, de ação, de guerra e por aí vai. Então, em O Canto Mais Escuro da Floresta, além da Hazel, nós temos outros personagens, tá? Não temos só ela e o Ben, nós temos outros personagens que aí, pra eu poder falar de todos os personagens, é muita gente, entendeu? E aí eu também vou ter que dar muito contexto, que aí vocês vão precisar ler o livro, porque vai acabar sendo spoiler, mas tem muito personagem que traz muita representatividade pro livro, sabe? Muita representatividade pros dias atuais, e que eu acho que isso é muito legal, é muito válido, porque eu sempre falo pra vocês que representatividade, seja onde for, em filme, em série, em livro, nunca é demais, né? É sempre necessário. Eu já tava falando da Hazel pra vocês, né? E que, como eu já tava falando também, ela tem um desenvolvimento muito bom, muito legal de você acompanhar dentro do livro. É muito gostoso de você ir descobrindo as coisas junto com ela. E que, assim, as coisas que vão acontecendo não é nada do que a gente imagina ou do que a gente espera. O desenvolvimento dela, a jornada da Hazel dentro do livro é bem surpreendente, é bem legal de você ir acompanhando. Justamente porque, como eu falei,
não é o que a gente tá esperando, é uma coisa muito fora do que a gente imaginaria. Eu não quero falar muito além de tudo isso que eu já falei pra vocês sobre o Canto Mais Escuro da Floresta, porque eu não quero dar spoiler pra vocês sobre o livro, mas ele é um livro legal e é um livro super indicado pra quem aí ama ler uma fantasia rápida com personagens cativantes e uma história envolvente, entendeu? É super indicado. Você já começou a ler O Príncipe Cruel, vamos falar assim, você já leu os outros 3, não comprou no box e nem sabia da existência de O Canto Mais Escuro da Floresta, não tem problema nenhum, tá? Se você não leu O Canto Mais Escuro da Floresta, porque ele não tem ligação nenhuma com O Príncipe Cruel. Eu posso já falar isso pra vocês porque eu já li O Príncipe Cruel e eu vi que não tem ligação nenhuma, até porque, como eu falei pra vocês, O Canto Mais Escuro da Floresta é um livro de volume único, então tudo que tem que acontecer acontece ali, e a hora que acaba ali no final do livro, aquele é o desfecho, entendeu? Não tem continuação, mas eu não vou mentir pra vocês que, por exemplo, em O Príncipe Cruel, nós temos alguns personagens que são citados, entendeu? Alguns personagens acabam sendo citados, que você olha e fala, meu Deus, é um personagem do outro livro, entendeu? É isso que é o legal de você ler, mas se você não leu, não tem curiosidade, não tem vontade de ler, fica tranquilo que não vai fazer diferença nenhuma no resto da série que você for ler, tá? E, inclusive, só pra finalizar aqui, falando de O Canto Mais Escuro da Floresta, eu acho que essa seria uma indicação, assim, uma indicação e uma coisa, um livro que seria muito legal se fosse adaptado para as telas de um filme ou de uma série. Eu acho que ia ser muito legal, porque realmente ele é um universo muito gostoso, assim, muito de outro mundo, muito diferente. Eu acho que ia ser muito legal a gente ver isso adaptado para as telas do cinema, sabe? Ver, por exemplo, essas fadas que são diferentes, a gente vê elas em pessoas, sabe? Assim, fisicamente, com CGI e coisa do tipo. Eu acho que ia ser... Eu acho que é uma indicação muito boa. Os personagens aí de Elfênio, eles são bem interessantes e que seria muito legal realmente a gente ver... Eu acho que ia ser muito legal a gente ver em um filme, ver em série e enfim. É até curioso pra saber como é que eles adaptariam isso pra um filme ou pra uma série. Ia ser até bem divertido de acompanhar isso. E se você leu O Canto Mais Escuro da Floresta, ou se você começou a ler direto O Príncipe Cruel, me conte nos comentários o que você achou do livro, se você ficou curioso agora pra ler O Canto Mais Escuro da Floresta. E se você for um fã de O Príncipe Cruel, não se preocupem que no próximo NMDL a gente vai falar sobre O Príncipe Cruel, tá bom? Já vou dar o spoiler que esse é o próximo livro do nosso quadro. A gente tá em junho, então provavelmente o vídeo sobre o Príncipe Cruel deve sair lá pra agosto, tá? Apesar de eu já ter lido o livro, não sei se eu consigo já trazer vídeo pro mês que vem. Mas de qualquer modo, se você é fã de O Príncipe Cruel e tá curioso aí pra ver vídeos sobre esse livro, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu like aqui nesse vídeo que me ajuda demais, ajuda a divulgar o vídeo pra mais gente, assim mais gente vai ficar sabendo sobre O Canto Mais Escuro da Floresta. E se você é Bookstan, então esse quadro aqui, o NMDL, ele é perfeito pra você, porque a gente vai estar sempre aqui falando sobre livros. E como eu sempre falo, se você tem alguma indicação aí de algum livro que você gostaria de ver vídeo por aqui no canal, deixe nos comentários que eu vou estar lendo, mas em algum momento vai ter vídeo sobre eles, tá bom? E é isso, um beijo e até o próximo.